Alunos, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre redação de pautas da disciplina de Rádio e TV. A nossa videoaula de hoje vai ser baseada principalmente no livro Rádio 24 Horas de Jornalismo, de Marcelo Parada. Antes de entrar de fato na redação da pauta, vamos falar um pouquinho sobre temas, né? O que é um tema de uma pauta para radiojornalismo? O principal desafio da pauta não é transformar a rádio em refém dos acontecimentos do dia a dia. Claro que tem fatos inquestionáveis, como, por exemplo, uma rebelião na penitenciária, um grande congestionamento na avenida principal da cidade, um crime que foge, né, do comum, da rotina da cidade, o anúncio de uma medida econômica que vai mexer com a vida das pessoas. Claro, isso tudo exige a presença do repórter, são fatos e são acontecimentos do dia a dia que a rádio vai cobrir, mas não é só isso. A primeira indicação geral sobre o que informa a pauta são mesmo os fatos do dia, mas isso acaba criando um fenômeno negativo do radiojornalismo, que é a absoluta ausência de planejamento e organização nas redações, né? A completa dependência desses acontecimentos ou de notícias pautadas por assessorias de imprensa, por exemplo. Então a ideia é jogar no ataque, não pensar que a rádio só repercute assuntos levantados por outras mídias, como televisão, o jornal impresso. Isso é uma mistura de preguiça do jornalista de rádio com complexo de inferioridade. Por exemplo, o presidente dá uma declaração no fim de um telejornal, aí caberia à rádio ver como é que essa declaração repercutiu nos outros meios. Não, gente, isso é para ser evitado. A gente tem que criar nossas próprias pautas para o rádio. É comum ouvir na redação de rádio: vamos repercutir esse assunto, mas, segundo o autor, não se engane, isso é mau jornalismo. O rádio deve estar sempre na frente, chegar antes, levantar os primeiros assuntos. Lembra, daquela videoaula que a gente falou sobre a simplicidade do rádio? Não precisa de um cinegrafista com uma câmera pesada, só um repórter com um gravador pequenininho, ou mesmo um celular, ele chega antes, né? E na verdade, no caminho, ele já pode ir transmitindo as informações. Estou chegando no local de um incêndio, aqui próximo já dá para ver o corpo de bombeiros, o caminhão do corpo de bombeiros, enfim. A notícia ela já começa antes do repórter chegar de fato ao local. Mas voltando à questão de repercutir, né? Se alguém deve repercutir, esse alguém são os outros veículos, a TV, o jornal impresso, porque o rádio deve informar primeiro. Os outros veículos é que vão correr atrás do que o rádio já informou. Mas por quê? Porque é o veículo mais rápido e ele tem a obrigação de chegar antes nos locais, informar antes e ser criativo para poder ser repercutido em outros veículos. Além disso, é bom a gente antecipar os acontecimentos. Acompanhar os fatos do dia a dia é só a primeira parte, talvez a mais fácil, né? O que requer mais empenho do jornalista de rádio é um bom planejamento para se antecipar aos acontecimentos e ter criatividade para que, quando for o momento certo, ele lance aquele assunto, lance aquela discussão que já virou uma tendência, que já está na boca do povo, né? Ou seja, significa transformar em reportagem uma sensação que já está no ar, falar de assuntos que já começaram a fazer parte das conversas ou preocupações do nosso público. Mas a gente tem que ser organizado e não engessado, né? Em relação aos programas de variedades, que a gente tem um tempo maior para imaginar os temas, selecionar convidados e fazer as reportagens, é importante a gente equilibrar a antecedência necessária para não convidar alguém em cima da hora com a pertinência do assunto, né? Que um assunto que venha necessariamente a interessar o ouvinte. Mas, acima de tudo, deve imperar a regra de ouro, que é: tudo pode ser alterado em nome de uma notícia relevante. A gente não deve manter um programa só sob o pretexto de que ele já estava agendado, né? Se algo muito mais quente está rolando naquele momento, a gente vai cair com tudo aquilo que estava agendado e vai refazer o jornal. Resumindo, pode-se dizer que planejamento e organização são fundamentais, mas de forma nenhuma eles podem significar engessamento ou acomodação. E a gente tem que saber o que o ouvinte quer. O rádio precisa estar muito focado no que acontece na vida real das pessoas, o que afeta as pessoas de fato no seu dia a dia.
A cada pauta que a gente pensa, que a gente leva para o editor, a gente tem que ter a pergunta na mente: será que isso realmente interessa ao ouvinte da minha rádio? Então a gente tem que conhecer quem que é esse ouvinte, né? Se 80% da minha audiência estiver concentrada em determinada cidade, lá é que vão estar 80% das minhas pautas, por exemplo. Então, é preciso a gente saber qual é o comportamento do nosso ouvinte, que horas ele acorda, que horas ele liga o rádio, quando ele sai de casa, quais são as suas preocupações. Uma boa pauta significa que a rádio conseguiu traduzir em forma de programas, entrevistas ou reportagens tudo aquilo que a pessoa vivencia e discute ao longo do dia. Quando o ouvinte fala sobre mensalidade escolar e aí ele liga o rádio e ouve uma orientação sobre mensalidade escolar, o laço, né, entre o ouvinte e a rádio se reforça naquele momento. Então, vale tudo, gente. O que está passando na televisão, as gírias que os filhos estão falando, que os amigos estão falando, né? Tudo que está rolando na vida das pessoas pode ser pauta. E o ouvinte, ele vai tomar determinada atitude ou não em função daquilo que ele está ouvindo no rádio. Qualquer assunto que não diz respeito a ele, talvez pode se tornar uma chatice. E ele não vai querer ouvir, vai trocar de rádio, enfim. Como então que a gente consegue criar pautas relacionadas à rotina das pessoas? A gente tem que observar o dia a dia das pessoas. As TVs, os jornais impressos estão cada vez indo todos para a mesma direção. Que direção é essa? O jornalismo comunitário, jornalismo de serviço. Esse foco ele vem aumentando gradativamente dentro da mídia em geral. O diretor de redação do Jornal Gaúcho Zero Hora disse: na hora em que o jornal conseguir dar mais espaço para a mudança de mão de uma rua do que para uma sonolenta reforma ministerial, ele se tornará imprescindível ao leitor. O mesmo vale para a rádio. Então, observar o dia a dia das pessoas, o que elas comem, quais as preocupações em relação a carboidratos, proteínas, se engorda, não, quanto que ele paga pelo almoço, quanto que dá de gorjeta para um manobrista, são fatos do dia, que parecem simples, mas podem se tornar pautas, né? Quais são as preocupações dos pais, mensalidade, assalto, cenas de sexo na TV, por exemplo, tudo que faz parte da vida deve estar retratado na pauta. E a gente tem que ficar atento para não olhar só para o nosso umbigo, né? O jornalista tem tendência de pautar temas que interessam só a ele mesmo ou a um pequeno grupo de pessoas pensando que ele está falando de algo extraordinário. Dessa forma, ele deixa de lado manifestações populares, tendências de massa, que só viram notícia depois de todo mundo já ter falado sobre o assunto. O autor do livro traz alguns exemplos. Por exemplo, ele diz que o padre Marcelo Rossi já estava fazendo sucesso há muito tempo em São Paulo, antes da mídia descobrir mesmo o padre Marcelo Rossi. E várias bandas de pagode que hoje em dia fazem sucesso demoram muito tempo para serem descobertas. Então a gente tem que ter sintonia com os ouvintes. E como que a gente constrói ou como que a gente consegue essa sintonia? Um bom jeito é na hora de atender o telefone da rádio, né? Dar atenção para a pessoa, ouvir aquilo que ela está dizendo, pensar que como aquele assunto pode virar uma pauta para a rádio. Pode ser por e-mail também, às vezes a redação recebe muitos e-mails com sugestões de pauta. E hoje em dia muito pelo WhatsApp, né? As rádios, as TVs, elas disponibilizam números de WhatsApp para as pessoas entrarem em contato com o veículo mesmo. E isso, gente, é um jeito muito bacana de achar pautas que interessam para o ouvinte, porque ele vai falar ali no WhatsApp alguma coisa que está acontecendo no bairro dele, na rua dele, no trabalho dele. Na maioria das vezes é alguma coisa que ele quer resolver, algum problema, alguma situação que o incomoda. Então, isso tudo é pauta para gente. E esse tipo de reclamação que gera uma pauta, que gera uma reportagem, isso leva outros ouvintes a entrar em contato com a rádio também. Então é legal que a gente vai ter pautas diferentes, de regiões diferentes da cidade, e um ouvinte vai estimulando o outro. Então a gente tem que dar atenção ao que o nosso ouvinte está pedindo para que vire matéria na nossa rádio. É como se a rádio ganhasse uma rede de informação espalhada por toda a cidade. E isso é muito importante que a gente estimule. A gente tem que saber também, gente, diferenciar pautas. Tem pautas e pautas. Em algumas ocasiões, a gente tem que colocar a equipe inteira da rádio só naquela cobertura. Em
em outras ocasiões, o assunto não merece tanto destaque, a gente manda um repórter, mas a gente tem que ter esse feeling, né, para saber avaliar a situação. O autor do livro, ele dá um exemplo, né? Ele fala que em 1985, quando uma adutora da zona sul de São Paulo despencou e o resultado foi o corte de água para a região de mais de 3 milhões de pessoas, ele trabalhava na Jovem Pan, chegou à emissora por volta de umas 4 da manhã e ele cumpriu burocraticamente a tarefa de mandar um repórter lá para o local onde havia acontecido esse acidente com a adutora, né, essa catástrofe. Às 7 da manhã, ele recebeu uma ligação do diretor da emissora e contou para ele que já tinha tomado essa providência de mandar um repórter para o local e contou o que estava acontecendo. E o autor achou que ele tinha tomado a atitude certa, né, de mandar uma equipe direto para o local. Só que ele ouviu uma bronca histórica. O diretor da rádio, ele determinou que todos os repórteres, eram mais ou menos 11 ou 12, fossem colocados em função daquele problema específico da adutora e das consequências que ele geraria. Aí, o autor do livro, que era funcionário da Jovem Pan na época, ele questionou, mas e os outros assuntos do dia, né? E aí o diretor falou de forma curta e grossa, esqueça o resto. Hoje a gente só vai falar de água. Por quê, gente? Porque aquele era o assunto do dia, afetava muitas pessoas. Então, vale esse risco de mandar todo mundo para lá, né? Vale essa estratégia. Mas a gente tem que saber avaliar quando mandar mais repórteres, quando mandar só um repórter, quando não cobrir o assunto também. A gente tem que ter esse feeling de avaliar as pautas. Outra dica é relembrar assuntos deixados de lado, né? A pauta deve voltar em alguns assuntos que o noticiário de TV, de impresso, às vezes se esquece. Por exemplo, o estelionatário que fugiu da prisão, o crime sem culpado, a promessa não cumprida da prefeitura. Muitos temas aparecem em determinados momentos e depois eles desaparecem, né? Eles somem no ar, eles caem no esquecimento. Então, voltar atrás, relembrar os fatos, isso sempre gera boas pautas. Além disso, evidencia que a gente está dando um tipo de satisfação para o nosso ouvinte. E como que a gente faz isso? A gente anota quando a gente acha que aquele assunto deve ser repercutido. Por exemplo, tem um crime, a gente sabe que o inquérito vai demorar 30 dias para ficar pronto. Então, a gente vai na nossa agenda, 30 dias depois a gente já marca, ligar para o delegado para saber a decisão, o que foi concluído no inquérito. Então, a gente tem que ter essa agenda para poder voltar nos assuntos, porque às vezes a gente esquece mesmo, a gente precisa de um meio para lembrar. E para ter boas pautas, a gente não pode se contentar com o oficial, né? O governo vai anunciar, será realizada amanhã uma coletiva de imprensa para falar de tal assunto. Isso é pauta, mas o legal é a gente não contentar só com a fonte oficial. A gente tem que ir em busca do que realmente está acontecendo. Ao invés de entrevistar o secretário de Segurança Pública, é melhor a gente ver mesmo como que a polícia está trabalhando. Ao invés de ouvir o que o prefeito promete fazer para solucionar um problema das enchentes, por exemplo, é melhor a gente ir lá nos locais que alagam, falar com os moradores, saber o que já foi feito, o que falta ser feito, né? Para o autor, cobrir só o que as autoridades prometem é reflexo da falta de um jornalismo mais atento. Claro que é muito mais fácil reunir um monte de release, né? E fazer as matérias a respeito desses releases e ligar para o número que está ali no release e solicitar uma entrevista sobre aquele assunto, porque a fonte vai estar a fim de dar entrevista, né? Na verdade, o autor fala que ela está louca para dar entrevista, para aparecer. E é muito mais difícil ir encontrar os personagens, as pessoas que estão envolvidas naquela história. Mas quando a gente consegue, a gente tem muitos resultados positivos. Então, a gente tem que sempre avaliar. Será que a presença da rádio numa determinada coletiva de imprensa é importante? Será que a gente não consegue cobrir esse assunto de outra forma? Normalmente, depois das coletivas de imprensa, os órgãos mandam e-mail para as redações. Então, será que com aquelas informações do e-mail, mais os personagens que eu já consegui sobre aquele assunto na rua, não ficaria uma matéria mais interessante? Além de não se contentar com o oficial, a gente tem que ter cuidado com as nossas fontes. A gente tem que ter cuidado com aqueles personagens muito disponíveis, capazes de falar sobre qualquer assunto, qualquer tema, de futebol à economia. A gente tem que preferir
um especialista que sabe mesmo de fato sobre aquele assunto. Em geral, as fontes são sempre as mesmas na redação, né? Sobre déficit público fala aquele cara, sobre paisagem da cidade a gente fala com outro, sobre educação a gente fala com fulano. Mas a ideia aqui do autor que ele propõe que a gente faça é sempre procurar novas fontes, diversificar nas nossas fontes. Por quê? Porque a gente vai ter uma maior diversidade de opiniões e isso é interessante. Outra dica é não ser negativo sempre. O jornalista normalmente ele se ocupa do que deu errado, né? Do acidente, da fatalidade, mas pensa você como ouvinte, né? Prestar atenção só em coisa ruim. Haja paciência, né? A gente não está aqui falando para pintar o mundo de azul, né, de rosa, que tudo vai ser lindo. Não, mas quem escuta a rádio também espera ouvir ideias, soluções, bons exemplos. Não basta a gente simplesmente partir para a negação, para o errado. É legal a gente mostrar também o que funciona, iniciativas que deram certos, que são interessantes, ideias simples, mas que são bacanas. Então pensem nisso. Então, resumindo, em relação às pautas, é legal selecionar os temas do dia a dia com rigor, mas lembrar que quem acompanha todos os seminários e congressos que tem na cidade ia precisar de uma equipe de uns 1.200 repórteres para cobrir tudo isso. Então, a gente tem que ver o que de fato interessa e eliminar o resto. A gente não pode abrir mão de acompanhar os assuntos levantados pela própria rádio. Vai ter uma tentaçãozinha aí de tirar o repórter para um assunto exclusivo e mandar para uma coletiva de imprensa, onde vão estar todos os concorrentes, mas apostem em assuntos da própria emissora, que vocês mesmos levantaram, que são exclusivos, porque o público gosta de exclusividade. Crie formas para assegurar pautas exclusivas. Como que a gente faz isso? Reuniões específicas com determinadas fontes, por exemplo, policiais, caixas de sugestões que as pessoas da própria rádio, que não precisam ser os próprios jornalistas, podem deixar para vocês, conversas fora do trabalho, né? As amizades que a gente tem fora do trabalho, isso tudo pode nos gerar pautas exclusivas. Lembre-se que todos os funcionários são pauteiros e podem ter alguma informação que renda uma boa reportagem. Foi o que eu disse, né? Não precisa ser um produtor para fazer pauta, quer dizer, pelo menos para sugerir a pauta. Reflita sempre se você está antenado com o mundo das pessoas normais, o que está acontecendo na feira, na novela, no novo programa infantil, na internet. Preste muita atenção ao que diz o ouvinte por telefone, e-mail ou WhatsApp. Acredite, a grande reportagem pode nascer de um telefonema no meio de um plantão. Gente, pode vir pelo WhatsApp, uma denúncia super bombástica. Saiba quando virar o jogo e centrar todos os seus esforços em um único assunto, se for o caso. A gente tem que saber avaliar. Leia tudo que cair nas suas mãos. Tente imaginar o que renderia como uma reportagem no rádio. Então, essas foram dicas dadas pelo Marcelo Parada nesse livro Rádio 24 Horas de Jornalismo.